Olá, cursistas! Sejam bem-vindos à nossa terceira aula. Estou aqui para falar hoje com vocês um pouco sobre a contabilidade rural. Para quem não me conhece ou já me conhece, meu nome é Márcia e eu sou a professora de vocês que vou estar orientando vocês com essa matéria contabilidade rural. Então vamos lá. Comecemos pelo conceito do que é contabilidade rural. Contabilidade rural é o ramo da contabilidade que estuda o patrimônio rural. Ela estuda os ativos, que são caixas, cabeças de gado, terra, tratores, fertilizantes, sementes, defensivos agrícolas, etc. E os passivos, que são empréstimos bancários, dívidas trabalhistas, e também estuda o patrimônio líquido como capital e reservas. A contabilidade rural está voltada ao atendimento de empresários dos setores agrícola, zootécnico, agropecuária e agroindustrial. O mercado dessa área possui características próprias, distinguindo-se significativamente de outros ramos empresariais. A contabilidade rural, quando estuda de forma genérica, é denominada contabilidade geral ou contabilidade financeira. Nós temos aqui no slide contabilidade rural, que ela é aplicada a um ramo específico. Normalmente, é denominada de acordo com a atividade daquele ramo. Assim, a contabilidade agrícola é a contabilidade geral aplicada às empresas agrícolas. Contabilidade rural é a contabilidade geral aplicada às empresas rurais. E nós também temos a contabilidade zootécnica, que é a contabilidade geral aplicada às empresas que exploram a zootécnica. Contabilidade da pecuária, que é a contabilidade geral, ela é aplicada às empresas pecuárias. A contabilidade agropecuária, que é a contabilidade geral aplicada às empresas agropecuárias. E contabilidade da agroindústria, que é a contabilidade geral aplicada às empresas agropecuárias. Contabilidade da agroindústria é a contabilidade geral aplicada às empresas agroindustriais. Próximo passo, nós temos também, no próximo slide, as empresas rurais. Essas empresas rurais são empreendimentos públicos ou privados, de origem física ou jurídica, que exploram economicamente a atividade rural, de acordo com os padrões determinados pela legislação. São aquelas que exploram a capacidade produtiva do solo, através do cultivo da terra, da criação de animais e da transformação de determinados produtos. Em seguida, nós temos o campo das atividades que, das empresas rurais, pode se dividir em 3 grupos distintos. Primeiro, atividade agrícola, prática que explora o solo para o plantio e a produção vegetal. Depois nós temos a atividade zootécnica, que é a criação de animais para fins industriais e comerciais. Em seguida, nós temos a atividade agroindustrial, que é o beneficiamento e transformação do produto agrícola e modificação da matéria de origem de atividade zootécnica. As atividades rurais, elas podem ser divididas em 3 grandes grupos. Primeiro vem a produção vegetal, que é a atividade agrícola. Em seguida nós temos produção animal, que é a atividade zootécnica. E terceiro, indústrias rurais, que é a atividade agroindustrial. Em seguida, nós temos a atividade agrícola, que ela divide-se em 2 subgrupos, que são culturas hortícolas e forrageiras, que forrageiras são plantas que servem de alimento para animais. Nós temos cereais, como o feijão, a soja, o arroz, o milho, o trigo
as hortaliças, que são as verduras, tomate, pimentão, e tubérculos, que é a própria batata. Nós temos raízes como cenoura, mandioca, bulbos, que é a cebola, o alho, plantas oleaginosas, mamona, amendoim, girassol, menta e fibras, que é o algodão, o linho, as especiarias, que são cravo, pimenta, e a floricultura, forragem e plantas industriais. Em seguida, nós temos a arboricultura, que é o florestamento, que significa que é o eucalipto, o pinho. Nós temos os pomares, onde tem maçãs, laranja, manga, os vinhedos, olivais, seringais e etc. Em seguida, nós temos aqui também a atividade zootécnica. Essa atividade zootécnica é a criação de animais, apicultura, que é a criação de abelhas, avicultura, que é a criação de aves, sericultura, criação do bicho da seda, e cuminocultura, que é a criação de coelhos, a ranicultura, criação de rãs, piscicultura, criação de peixes, a própria pecuária, criação do gado e outros pequenos animais. Também temos a atividade agroindustrial, que é o beneficiamento de produtos agrícolas como o arroz, café, o milho, transformação de produtos agrícolas, com cana-de-açúcar em álcool e aguardente, soja em óleo, uvas em vinho e vinagre, moagem de trigo e milho, transformação de produtos zootécnicos, no caso o mel, laticínios, casulos de seda. Agora nós vamos partir para o ano agrícola do exercício social. O questionamento mais frequente na atividade agropecuária é em relação ao término do exercício social. A maioria das empresas faz o exercício social coincidir com o ano civil. No entanto, essa prática não é adequada para as empresas rurais. A receita e a despesa das empresas comerciais, industriais ou de serviços, de maneira geral, são constantes durante os meses do ano e não havendo dificuldade quanto à fixação do encerramento do exercício social para apuração de resultado. A escolha de qualquer mês refletirá o resultado distribuído de maneira quase equitativa, igual no decorrer dos últimos 12 meses. Por isso, a escolha do mês de dezembro, por se tratar assim do último mês do ano civil e pela interpretação ou redução das atividades por férias coletivas, o que dá condições adequadas para o inventário de mercadorias. O que entendemos aqui é que, com relação ao ano agrícola, exercício social e ano civil, é quando termina o exercício social de uma empresa. O ano fiscal abrange o período de 12 meses e, normalmente, é encerrado em 31/12 de cada ano, coincidindo com o ano civil. O ano da atividade da empresa rural é diferente do ano fiscal, pois a produção agropecuária, essencialmente sazonal, concentra-se em determinado período do ano, que pode ser alguns dias ou meses. Geralmente é logo após a colheita na agricultura ou após o nascimento dos bezerros na pecuária. E quando a atividade agrícola, quanto essa atividade agrícola? A concentração da receita na atividade agrícola ocorre normalmente durante ou logo após a colheita, devido à sua produção sazonal, concentra-se em determinado período, muitas vezes em alguns dias do ano. Nada mais justo que após seu término proceder em seguida a apuração do resultado. Tão importante para a tomada de decisão
sobretudo a respeito do que vai fazer no novo ano agrícola, que o ano agrícola é o período compreendido entre a plantação, a colheita e, normalmente, a comercialização da safra agrícola. Por outro lado, fazer-se apurados os resultados antes da colheita, com a cultura em formação, seria quase impossível determinar com probidade o valor econômico desta cultura. O que se conclui aqui? O ano agrícola é o período em que se planta, colhe e se comercializa a safra. E no caso de empresas que preferem estocar seus produtos, ao invés de vendê-los logo após a colheita, considera-se o ano agrícola logo após a colheita de tais produtos. Assim, se obterá uma avaliação melhor do desempenho da safra quando realizado logo após esse ciclo. E os produtos agrícolas com colheitas em períodos diferentes do ano, a sugestão é que o ano agrícola seja fixado em função da cultura de maior relevância econômica. E com relação aos produtos agrícolas com colheitas em períodos diferentes, muitas empresas diversificam suas culturas e apresentam colheitas em períodos diferentes do ano. A recomendação é que o ano agrícola seja fixado em função da cultura que prevaleça economicamente. Assim, se a empresa em cultura conjugada, junto, misturada, planta feijão entre os pés de café ou milho entre as ruas de uva, certamente o período de colheita do café e da uva é que determinará o ano agrícola. Mesmo que no seu encerramento haja uma cultura secundária em formação, seria feito, nesse caso, a avaliação da cultura em formação. E a avaliação, ainda que seja perfeita, não traria grandes distorções à contabilidade, porque o valor apurado seria relevante em relação à cultura principal. O mesmo raciocínio é válido para diversas culturas, mesmo que não conjugadas. Assim, se uma atividade tivesse culturas de milho, soja e cana-de-açúcar simultaneamente, por exemplo, o ano agrícola seria fixado com base na cultura de maior representatividade. A atividade pecuária. Nós temos agora atividade pecuária. Na atividade pecuária, o período adequado para encerramento do exercício social também não é o ano civil. O ideal é realizá-lo logo após o nascimento dos bezerros, que de maneira geral se concentra em determinado período do ano. Um outro critério válido é fixá-lo com base no mês em que se concentra a venda das reses para o frigorífico. Nas propriedades rurais, em que há atividades diversificadas, agrícolas, pecuárias, adequado será adotar como término do exercício social o mês seguinte, ao da ocorrência da colheita ou receita pecuária de maior representatividade econômica para a propriedade. Portanto, na atividade pecuária, o ideal é realizar o encerramento do exercício social, logo após o nascimento dos bezerros ou do desmame. Geralmente é concentrado em uma época do ano, principalmente por planejamento de lotes de nascimentos via inseminação artificial ou estação de monta, que é o período de cruzamento do touro com a vaca, visto que o bezerro será o produto final, que valorizará o patrimônio da empresa, e também é comum afixar o exercício social no mês após a venda concentrada das reses ao frigorífico. Quanto ao exercício social e o imposto de renda, com a criação da Lei 7.450/85, ou melhor, 1985, o imposto de renda
ele tornou-se obrigatório para todas as empresas. O exercício social coincidindo com o ano civil, 1/1 a 31/12, ou seja, de janeiro a dezembro. A contabilidade rural ela tem sérios prejuízos com essa imposição, uma vez que nesse setor deriva o exercício social, coincidir com o ano agrícola para melhor desempenho da empresa. Forma jurídica, nós temos a forma jurídica de exploração na agropecuária, que é a pessoa física e a pessoa jurídica. Vamos analisar aqui que existe duas formas jurídicas, que é pessoas físicas e pessoas jurídicas, que, sendo a primeira, aqui prevalece no Brasil, que é a pessoa física, por ser menos onerosa e proporcionar mais vantagens na ordem fiscal. As pessoas físicas tidas como pequeno e médio porte rural não precisa, para fins de IR, imposto de renda, fazer escrituração regular em livros contábeis e podem utilizar apenas um livro caixa e efetuar uma escrituração simplificada, ou seja, simples. Já as pessoas físicas tidas como grande produtor rural são equiparadas às pessoas jurídicas, portanto, devem fazer escrituração regular por intermédio de um profissional da área contábil qualificada. Próximo slide, nós temos a pessoa jurídica. Como que a pessoa jurídica ela é dividida? Ela é dividida em sociedade civil, se construída sob a forma de limitada, e sociedade comercial, se constituída sob a forma de SA, sociedades anônimas. Portanto, é uma entidade constituída, reconhecida por indivíduos pelo Estado como detentora de direitos e deveres. Bem, podemos concluir sobre a aula de hoje que a contabilidade rural é o ramo da contabilidade que estuda o patrimônio rural. A contabilidade rural ela está voltada ao atendimento de empresários dos setores agrícola, zootécnico, agropecuário e agroindustrial. Empresas rurais são aquelas que exploram a capacidade produtiva do solo através do cultivo da terra, da criação de animais e da transformação de determinados produtos agrícolas, e o campo da atividade das empresas rurais pode se dividir em 3 grupos distintos, como atividade agrícola, que é a prática que explora o solo para o plantio e a produção vegetal. Pode ser dividido em atividade zootécnica, que é a criação de animais para fins industriais e comerciais, e em atividade agroindustrial, que é o beneficiamento e transformação do produto. Com relação ao ano agrícola, o exercício social e ano civil, o ano da atividade da empresa rural é diferente do ano fiscal, porque a produção agropecuária essencial, sazonal, concentra em determinado período do ano, que pode ser alguns dias ou meses. E podemos dizer que o objetivo da contabilidade rural aqui é examinar, fiscalizar, planejar, controlar, registrar todos os fatos e acontecimentos. Caros cursistas, espero que tenham entendido um pouco sobre o nosso conteúdo de hoje. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, entre no fórum Tira Dúvidas. Para a próxima aula, estaremos falando sobre atividade rural no novo Código Civil e fluxo contábil na atividade agrícola. Até a próxima. Obrigada.